Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Sanderson Moraes, moro no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Me congrego na Igreja Pentecostal Unida do Brasil. E eu quero compartilhar com os irmãos, através desse vídeo, um sonho que tive há alguns meses atrás. Foi o sonho sobre uma guerra no Brasil. Alguns meses atrás, meus irmãos, eu estava fazendo campanhas de jejum, de oração, orando pelas madrugadas. E eu estava num período que eu estava orando 3 horas por dia. Eu orava 1 hora de manhã, eu orava 1 hora à tarde e 1 hora na madrugada. E nesse período foi o melhor período da minha vida, aonde eu sentia muita presença do Senhor Jesus, muita presença do Espírito Santo, aonde Deus me mostrou muitas coisas, onde tive muitas visões, muitas revelações, porque quando nós passamos a buscar o Senhor, quando nós passamos a renunciar ao mundo e viver uma vida santa, uma vida justa, reta, íntegra diante do Senhor, nos afastando do pecado, o Senhor ele começa a se mostrar para nós. O Espírito Santo ele começa a nos encher com a sua presença. Ele começa a nos capacitar, a nos dar dons, os dons espirituais. E isso é muito maravilhoso. E eu me lembro que eu estava orando uma certa madrugada e fui dormir. E quando eu fui dormir, eu tive um sonho. O sonho foi o seguinte: eu sonhei que nós estávamos aqui na rua de casa, aqui no bairro, de tarde, finalzinho da tarde. Aí de repente nós começamos a ouvir barulhos de helicóptero passando. E era um barulho muito alto, muito alto. E nós aqui de casa, assim como os vizinhos, nós saímos para a rua para olhar para o céu, para ver o que estava acontecendo. E nós olhamos e vimos que eram centenas e centenas de helicópteros. Eles estavam cruzando aqui o céu do Amazonas. E a gente assustado, porque não sabia o que estava acontecendo. Talvez a gente estava pensando que seria um treinamento militar. Mas de repente, meus irmãos, os helicópteros começaram a soltar bomba. E não eram bombas pequenas. Eram bombas grandes. E elas vinham caindo, pegando fogo. E quando ela batia no chão, explodia. E destruía as casas e matava muitas pessoas. Aí nesse momento, os vizinhos aqui da rua começaram a gritar. Começaram a gritar. As crianças, as mães começaram a gritar. As pessoas desesperadas, porque os helicópteros estavam jogando aquelas bombas. E no finalzinho da tarde anoiteceu. E depois esses helicópteros passaram. E depois veio mais helicópteros, já de noite. E começaram a jogar aquelas bombas. E elas vinham caindo assim, fazendo aquele feixe de fogo. E batia no chão. Aí de repente eu fiquei desesperado. As bombas estavam caindo aqui perto de casa. E eu comecei a procurar minha filha, Laina. Ela tem 16 anos. Eu comecei a gritar: Laina, cadê você, minha filha, cadê você? De repente eu olhei, ela estava em cima de um poste. Diz que aqui tinha um poste de madeira. Nem tem mais esse poste, já tiraram. O poste ficar aqui na frente. E ela estava lá em cima daquele poste, assim, abraçada no poste, com os olhos fixos no céu, olhando, assustada. Ela estava tremendo. Eu disse: minha filha, o que é que você faz aí, minha filha? Ela disse: pai, eu tô olhando, pai, para ver onde é que as bombas vão cair. Irmão, só de lembrar, tô me arrupiando, porque eu acordei impactado desse sonho. Eu acordei tremendo, que era tão real esse sonho. Eu tô olhando, pai, para ver onde é que as bombas vão cair. Eu disse: filha, desce daí, minha filha. Corri, tirei ela daquele poste. A bichinha estava tão assustada que ela não conseguia nem andar, só tremendo que ela estava por causa do barulho das bombas que estavam caindo e das pessoas que estavam gritando aqui no bairro. Não só no bairro, em todo lugar as pessoas estavam gritando, era horrível. As bombas, bum, 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 caindo. Aí de repente o telefone tocou. Aí a tia Neide, lá de Belém do Pará, a esposa do tio Nivaldo, ela ligou e ela disse: Sam, cadê a tua mãe? Cadê a Noca? Eu quero falar com ela. Eu disse: ela tá aqui, tia, ela tá aqui. Eu peguei: mãe, a tia Neide quer falar com a senhora. E a mãe veio, assim, com o cabelo todo arrupiado, assim, com um olhão, assustada. Eu disse: mãe, a tia Neide quer falar com a senhora. E ela: oi, Neide, o que foi? E a Neide disse assim: mana, eu acabei de ver no jornal, mana, que tá caindo bomba em Manaus.
estão guerreando, estão jogando bomba em cima de vocês, mana. Ela disse, Neide, tá caindo bomba aqui, mana. Tá caindo bomba, tá matando as pessoas. Ela disse, mana, vem pra cá, pra Belém, porque aqui ainda não tá caindo bomba. E a mamãe disse, tá, vou falar com o Cláudio Novo, que é o meu pai. Aí nisso o papai já apareceu com o carro dele, que é um Fiatzinho que ele tem. Aí eu disse assim, mãe, bora embora. Aí tava o papai dirigindo, e a mamãe entrou na frente, entrou eu, a minha irmã, a linda Cia lá e do Matheus, dentro do carro, e o carro ficou lotado. Quando nós estávamos saindo, veio uma senhora de cabelo branco, e ela disse, meu filho, me leva com vocês, não me deixa, meu filho, eu não quero morrer. Eu disse assim, tia, o carro tá lotado, tia, eu não posso fazer nada, não cabe mais ninguém, tia, tá muito lotado, e a gente vai para muito longe. Aí de que ela saiu, colocou assim mão no cabelo e saiu andando, e nós fomos embora. De que para Belém, de Manaus, aqui de Manaus do Amazonas para Belém do Pará. Mas só que não tem estrada para Belém. Se a pessoa quiser ir, ou vai ser de barco ou de avião, porque de estrada não tem. Mas as bombas estavam caindo. Aí de repente, quando eu coloquei a cabeça pro lado de fora, porque eu falei, pai, o senhor vai dirigindo que eu vou olhando aqui, pai, porque se for caindo uma bomba, eu falo que a pessoa desviar. Aí quando eu olhava para o céu, meus irmãos, eu via, estava de noite, mas eu via como se fossem milhões de demônios. E aqueles demônios, eles voavam, faziam assim, igual o som de gafanhoto. Vum, 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 vum. Aí ia embora. Aí depois vinha mais milhares e milhares de demônios e faziam vum, 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 vum. E iam embora. E eram muitos, milhões e milhões de demônios, de gafanhoto. Era horrível. E as bombas caindo e esses demônios. Ai, meus irmãos. Nessa noite, eu acordei impactado. Eu acordei muito assustado. Como eu disse, Amós 3,7 diz que o Senhor, Ele não faz e não fará nada sem antes revelar os seus servos, os seus pequenos, os profetas. Né? Não estou dizendo que eu sou profeta, não. Sou apenas um servo do Senhor, pela sua infinita misericórdia, o Senhor me salvou desse mundo de horror. Mas eu quero dizer com isso, o meu pensamento, eu acredito que a igreja do Senhor Jesus, antes do arrebatamento da igreja, ela será provada e será testada. Eu acredito que antes do arrebatamento da igreja, a igreja será apertada, será amassada. Para quê? Irá sofrer para ela se voltar para o Senhor. Porque se hoje o Senhor veio buscar a igreja, meus irmãos, 90% da igreja vai ficar, porque os irmãos infelizmente estão desapercebidos. Muitos crentes estão só preocupados com o quê? Com casa própria, em comprar carro do ano, moto boa, estão preocupados com faculdade, com apartamento, com sítio, sabe? Estão se esquecendo. Tem muitos crentes que estão apenas preocupados, sabe com o quê? Com o corpo físico, indo para a academia, malhar, tomando anabolizante. Essa é a realidade que a igreja do Senhor está vivendo nesses últimos dias. Nós estamos na igreja de Laodiceia, que é a igreja fria, é a igreja morna, é a igreja que só está pensando em bens materiais, mas está se esquecendo da sua vida espiritual. Então eu acredito que se Jesus vier buscar a igreja, 90% vai ficar. Então, o que é que eu creio? Que a igreja do Senhor ela vai passar por parte da grande tribulação. Hoje, meus irmãos, existem 3 pensamentos teológicos. São os pré-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Eles acreditam que Jesus ele arrebata a igreja, o anticristo aparece e aí o mundo vai entrar na grande tribulação. Mas a igreja já está arrebatada. É o pensamento dos pré-tribulacionistas. Os meso-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja ela passará pela metade da grande tribulação. É esse pensamento que eu acredito, que a igreja ela passará pela metade da grande tribulação. Que Deus ele vai permitir, como está permitindo, grandes guerras, grandes catástrofes e muitas pandemias. Muita doença já veio e ainda está vindo por aí, tá? E em 2025 vai vir uma doença, ouve o que eu estou falando, que vai matar mais de 250 milhões de pessoas no mundo. Vai vir uma variante muito forte, que as pessoas vão morrer muito mais rápido do que a coronavírus. E a igreja passará, sim, por parte da grande tribulação.
E quando a igreja for apertada, a igreja não estiver mais aguentando de tanto sofrimento, eu acredito que vai acontecer um avivamento mundial, onde a igreja do Senhor será avivada, onde a igreja vai voltar como era nos primórdios, na igreja primitiva, onde a igreja vai viver um período de jejum e de oração, onde a igreja vai largar os adornos desse mundo, onde as pessoas vão largar a sua vaidade, onde as pessoas vão buscar o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, onde a igreja do Senhor vai voltar para essa doutrina. É nisso que eu acredito. Oh, glória! A igreja vai voltar para o Senhor Jesus Cristo nesse grande aperto que vai acontecer, que vai ser na metade da grande tribulação. Aí Jesus arrebata a igreja do Senhor. A igreja já vai estar pronta para arrebatamento, porque se vê agora, vai ficar muita gente. Já os pós-tribulacionistas, que é a terceira classe, eles acreditam que a igreja passará por toda grande tribulação pela sua totalidade. Mas aí eu já não acredito. Por quê? Porque no final da grande tribulação, os anjos do Senhor, como fala em Apocalipse, eles vão tocar as trombetas do Senhor. Então nessa terra vai acontecer muitas catástrofes, muitas desgraças, né? Aonde os ímpios serão consumidos. Então não acredito não, que a igreja passará pela grande tribulação. Eu acredito que a igreja passará por parte da grande tribulação para ser reavivada, para o Senhor arrebatar. Tá bom? Então foi esse o sonho que eu tive. Eu sou um simples irmão, servo do Senhor, lutando pela minha salvação. Que eu vi esses helicópteros aqui no estado do Amazonas e caindo bombas. E as pessoas morrendo, gritando, grande desespero. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E você que é desviado, volte para os caminhos do Senhor. Porque Jesus está voltando. Tá bom? Shalom. Olá, me chamo Jael, sou membro das Assembleias de Deus, Ministério de Cubatão, onde sou pastoreada pelo pastor Carlos Alberto de Almeida Silva. E este ano mesmo, de 2024, eu tive uma visão forte. Nós fomos chamados ali para estar em oração durante o dia, né, a igreja, e eu tive essa visão. Nós estávamos de joelho, orando, clamando, fazendo clamores pela nação brasileira, né? Então, eu tive uma visão de uma grande onda, uma onda maior do que um prédio, mais alto que você vê o prédio, né? Uma onda muito gigante. Só que paralelo a essa onda estava atrás, 7 anjos estavam ali com a trombeta na mão. Tipo um chifre de carneiro ali lá em Israel, quando eles vão tocar, né? E aí eu fiquei maravilhada, não tive medo, mas ao mesmo tempo eu fui buscar, né, pesquisar sobre o assunto e pude constatar que cada trombeta ali que fosse tocada seria prenúncios divinos, mensagem do Senhor sobre a terra, do que está para acontecer. Então eu deixo aqui esse relato e tenho uma total interesse que o que há de acontecer, que o Senhor está mostrando os seus pequeninos na terra, né? O Senhor está mostrando, né? Então eu não tenho dúvida do que foi que o Senhor me mostrou e do que está para acontecer. Amém? Também tive um arrebatamento aqui no meu lar, né? Eu tinha acabado de chegar da igreja e tive um arrebatamento. Fui arrebatada para um lugar, era uma casa, e eu estava preocupada na arrumação de caixas, arrumando coisas, e de repente eu vi um estrondo muito grande. Pá!
um estrondo que meu coração acelerou nesse momento. Era como que tivesse uma barreira, umas paredes, alguma coisa tinha caído. E eu fiquei de sobreaviso, mas continuei fazendo o que eu estava fazendo, preocupada em arrumar as caixas, as coisas que eu estava arrumando. E, de repente, ouvi uma voz que dizia: não vai dar tempo para nada, não vai dar tempo, não adianta, vocês não vão levar nada. E aí eu, né, preocupada, fiquei de sobreaviso e de repente, né, ouvi novamente aquele estrondo e fiquei de sobreaviso. E de repente eu pude ver que novamente o estrondo. Aí o Senhor falava para mim, que eu creio que fosse o Senhor, no meu ouvido: não vai dar tempo para nada, prepare somente os documentos. Aí eu vi o estrondo novamente e aquela parede caía. Foi isso que eu vi, né? Nesse arrebatamento, pequeno arrebatamento durante o dia.